Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você. Nós estamos reunidos para rezar mais um dia da poderosa Palavra de Deus. Vamos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós possamos rezar então a carta aos Hebreus, no capítulo 7, nós vamos falar sobre o sacerdócio de Cristo, né? Sobre a excelência do sacerdócio de Cristo, quanto esse sacerdócio ele é eterno, ele perdura para sempre. Vamos lá? Hoje é dia 11/8/2026, dia de Santa Clara de Assis. Santa Clara de Assis, rogai por nós. Vamos lá. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da derrota dos reis e o abençoou, a qual Abraão ofereceu o dízimo de todos os seus despojos, é conforme seu nome indica, primeiramente, rei de justiça e depois rei de Salém, isso é, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, a sua vida não tem começo nem fim. Comparável sob todos os pontos do Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. E aí, gente, Melquisedeque, ele é um personagem que aparece lá no livro de Gênesis, no capítulo 14. E é como a palavra está narrando, né? Não fala de onde vem, de quem é filho, só fala que ele era o rei de Salém. Ele era profeta, né? Ele era sacerdote, rei, sacerdote. E aí, Abraão profetiza isso, né? Considerai, pois, quão grande é aquele a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos seus mais ricos espólios. E aí vai fazer uma comparação entre Melquisedeque e Jesus Cristo. Os filhos de Levi, revestidos do sacerdócio, na qualidade de filhos de Abraão, têm por missão receber o dízimo legal do povo, isso é, de seus irmãos. Naquele caso, porém, foi um estrangeiro que recebeu os dízimos de Abraão e abençoou o detentor das promessas. Ora, é indiscutível. É o inferior que recebe a bênção do que é superior. Demais aqui, os levitas que recebem os dízimos são homens mortais. Lá, porém, se trata de alguém do qual é atestado que vive. Por fim, por assim dizer, também Levi, que recebe os dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, pois ele já está em germe no íntimo destes, quando aconteceu o encontro com Melquisedeque. Gente, o que acontece? Esse capítulo é um pouco confuso, a gente precisa voltar lá no Antigo Testamento e esclarecer algumas coisas. Depois de Abraão, né, Jacó, ele tem 12 filhos e ele se torna, o nome de Jacó muda para Israel. Isso depois de Abraão, bem depois, né? Ali no Antigo Testamento. Não vou usar dizer linhagem, porque senão posso correr o risco de errar. Mas depois, né, acontece que Jacó, ele se transforma em Israel, né? Muda esse nome para Israel. E ele tem 12 filhos. E aí depois, com a redivisão da Terra Prometida, né? Os 12 filhos de Israel, eles se tornam ali as 12 tribos. E aí uma dessas tribos era a tribo de Levi, que era responsável pelos profetas, pelos sacerdotes, enfim, só se vinha sacerdotes da linhagem de Levi, ok? Se a perfeição tivesse sido realizada pelo sacerdócio levítico, porque é sobre este que se funda a legislação dada ao povo, que necessidade havia ainda de que surgisse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Pois, transferido o sacerdócio forçoso, é que se faça também a mudança da lei. Ou seja, se vem um novo sacerdote, a lei ela precisa ser mudada para o tempo da graça, né? Porque Jesus é maior que Melquisedeque. É isso que a palavra está querendo dizer para nós. De fato, aquele ao qual se aplicam essas palavras é de outra tribo, da qual ninguém foi encarregado do serviço do altar, porque quem era responsável pelo serviço do altar eram os levitas, tá? Isso se torna ainda mais evidente se tem em conta que este outro sacerdote que surge à semelhança de Melquisedeque foi construído não por prescrição de uma lei humana, mas pela sua imortalidade, porque está escrito, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Com isso, está abolida a antiga legislação por causa de sua ineficiência, ineficácia e inutilidade. Então, mais uma vez, o autor que está escrevendo aqui a carta aos Romanos,
aliás, a carta aos Hebreus, está dizendo sobre a maioria da graça, né? A ação maior da graça sobre a lei. Pois a lei nada levou à perfeição, apenas foi portadora de uma esperança melhor que nos leva a Deus. E isso não foi feito sem juramento. Os outros sacerdotes foram instituídos sem juramento. Para ele, ao contrário, interveio o juramento daquele que diz: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente. E essa aliança da qual Jesus é o Senhor, é-lhe muito superior. Além disso, os primeiros sacerdotes deviam suceder-se em grande número, porquanto a morte não permitia que permanecessem sempre. Este porque vive para sempre, isso que é importante, gente, ó. Vive para sempre. Possui um sacerdócio eterno, que é Jesus Cristo, né? É por isso que lhe é possível levar a termo a salvação daqueles que por ele vão a Deus, porque vive sempre para interceder em seu favor, né? É por isso que literalmente, né? Definitivamente, Jesus intercede por nós porque ele é um sacerdote eterno, né? Tal é, com efeito, o pontífice que nos convinha, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Olha aí, isso aí tudo é princípio eterno, porque é o próprio Cristo, né? Olha aí, ele é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, elevado além dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios primeiro pelos pecados próprios, depois pelos do povo, pois isso fez de uma vez para sempre, oferecendo-se a si mesmo. Enquanto a lei elevava ao sacerdócio homens sujeitos às fraquezas, o juramento que sucedeu à lei constituiu o Filho, que é eternamente perfeito. Isso aqui também é um princípio eterno. Então vamos lá, esse capítulo é um pouco difícil, um pouco complicado, mas vamos entender o que está querendo dizer a palavra. Primeiro se exalta, né, o sacerdote Melquisedeque, que ninguém sabe de onde veio, de onde veio, não era da linhagem de Levi, porque ainda nem tinha isso lá em Abraão. E aí depois os sacerdotes, durante todo o período sujeito à lei, né, desde lá o Antigo Testamento até Jesus, naquele momento, os sacerdotes eles vinham da tribo de Levi, e todos os dias os sacerdotes precisavam, antes de oferecer, e como que era, né, a purificação dos pecados? Nós falamos sobre isso, eu acho. Como que era a purificação dos pecados? As pessoas iam até o templo levando, né, bodes, carneiros, rolinhas, coisas para serem sacrificadas, e eram aspergidas com o sangue daquele animal. O sacerdote, que vinha dessa tribo, ele oferecia o sacrifício daquele animal e aspergia a pessoa em sinal de purificação dos pecados. Com o passar dos anos, né, e aí os sacerdotes, eles todos tinham seus próprios pecados, então antes de começar os sacrifícios do dia, eles precisavam oferecer algo pelos seus pecados, né? Pelo perdão dos seus pecados. E aí depois fazia isso. Mas aí o que o autor está querendo dizer para nós é que Jesus, ele é o sacerdote perfeito. Já não precisa mais de sacrifícios para ele, nem para ninguém, porque ele deu o sacrifício lá, né? Ele foi o sacrifício imolado. E aí fala que Jesus, ele é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, elevado além do céu, não tem a necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício primeiro pelos pecados próprios, né? Enquanto a lei elevava o sacerdócio homem sujeito às fraquezas, o juramento que sucedeu à lei, né, o tempo da graça que nós temos vivido, constituiu o Filho, que é eternamente perfeito. Então Jesus é o Senhor, ele vive para sempre. Por isso, no nosso coração nesse dia, através da leitura dessa palavra, nós vamos louvar e bendizer ao Senhor, louvar e bendizer a Jesus, porque ele é o sacerdócio perfeito, ele é a entrega perfeita, ele é aquele que nos cura, que nos purifica, que está conosco, que deu a vida pelos nossos pecados. Por isso nós te louvamos e bendizemos, Jesus, porque tu és o Senhor de todas as coisas. Muito obrigado, Senhor. Exaltado seja o Senhor, glorificado seja o Senhor, o nosso Deus, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor purifica os nossos pecados, porque o Senhor é infinitamente bom em misericórdia, para sempre nos acolher. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.